Cinemática da partícula. Conceitos básicos em movimento retilíneo. Aula A8. Trajetórias de movimentos. Podemos classificar as trajetórias de movimentos em duas: movimento retilíneo e movimento curvilíneo. Para descrevê-las, necessitamos um sistema de referência. Então, aqui temos a trajetória retilínea colocada em x, y, z e a trajetória curvilínea também. Bom, um vetor posição de qualquer ponto dessa trajetória, quando ela ocorre no espaço, ele possui coordenadas na direção x, na direção y e coordenadas na direção z, cuja origem está aqui no ponto O. Podemos pensar, então, num vetor deslocamento. O que seria o vetor deslocamento? Veja, dados dois pontos dessa trajetória, ponto A, ponto B, o deslocamento do ponto, o vetor posição do ponto A é esse vetor RA. O vetor posição do ponto B é esse vetor RB. O vetor deslocamento é o vetor subtração de B menos A. B menos A. Como é uma grandeza vetorial, temos que fazer essa subtração componente a componente. Então, xb menos xa, direção I, yb menos ya, direção J, zb menos za, na direção K. O vetor velocidade média é a razão entre o vetor deslocamento pelo tempo. Então, vetor deslocamento dividido pelo tempo. É esse vetor em rosa aqui. Ok? Ou seja, estamos dividindo cada coordenada do vetor deslocamento por ΔT. Então, temos esse vetor em rosa. Podemos escrever ΔX por ΔT como velocidade média na direção x, ΔY por ΔT como velocidade média na direção y, e ΔZ por ΔT, velocidade média na direção k. Então, o vetor, podemos também definir, além do vetor velocidade média, o que seria o vetor velocidade e a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é obtida quando esse intervalo de tempo tende a zero. Ele é suficientemente pequeno para podermos considerar ΔT indo a zero. Com esse limite, obtemos o vetor velocidade através da derivada da posição em relação ao tempo. E a velocidade instantânea é esse vetor velocidade em um dado instante. Vamos ver? Então, temos que a velocidade, que é ΔR por ΔT, deslocamento por tempo. Quando ΔT tende a zero, estamos calculando o limite dessa expressão. Ok? Essa expressão, na condição de limite, a gente pode descrevê-la como a derivada de R por ΔT, dr dt. Ok? Então, o vetor velocidade é um vetor com componentes na direção. Quando estamos escrevendo o movimento no espaço, com componentes I, J e K. Então, olha só, o vetor R, A, né? Aqui temos o ΔR, esse vetor em azul, e aqui temos o vetor velocidade, esse vetor V. Aceleração média. A aceleração média ela é obtida pela variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, eu calculo a velocidade no instante t2 menos a velocidade no instante t1 e divido pelo ΔT. Novamente, podemos também definir um vetor a aceleração, bem como, posteriormente, calcular a sua aceleração instantânea. O vetor aceleração ocorre quando esse ΔT é bem pequenininho, de modo que podemos considerar o ΔT tendendo a zero. Esse limite nada mais é do que a derivada da velocidade pelo tempo, dv dt. Então, veja, dx dt eu obtenho v, e se eu fizer dv dt, eu obtenho aceleração. E se tivéssemos o inverso? Vocês ainda não aprenderam em cálculo, mas
A operação inversa, eu tendo A e querendo obter a velocidade, teríamos que integrar. A integral de A de t, a gente obteria v de t. A integral de v de t, nós obteríamos x de t. Vamos fazer um exercício para tentar entender melhor o que estamos discutindo. Então, o livro do Sears e Zemansky, né, ou Young e Freeman, que vocês estão acostumados. 12ª edição, exercício 2.8. Ele diz o seguinte: um carro percorre um trecho retilíneo com x de t igual alfa t quadrado menos beta t ao cubo, onde alfa é 1,50 metros por segundo ao quadrado e beta é 0,0500 metros por segundo ao cubo. Calcule a velocidade média para os seguintes intervalos de tempo: 0 a 2 segundos, 0 a 4 segundos e 2 a 4 segundos. A primeira observação que a gente verifica é que esse movimento desse carro não é um movimento que vocês devem estar acostumados a trabalhar. Note que x de t, ele depende de um t ao cubo. Daí, verificamos que esse alfa, que é o coeficiente que multiplica por t quadrado, tem a unidade de metros por segundo ao quadrado e o beta de metros por segundo ao cubo. Vamos entender melhor por que temos que ter essas unidades para esses coeficientes. Então, se vocês se lembrarem da aula de análise dimensional, quando você substituir a unidade desse coeficiente alfa e do beta, você vai verificar que essa equação é uma equação homogênea, por segundos ao quadrado cancela com segundos ao quadrado, restando metros. Segundos ao cubo cancela com segundos ao cubo, restando metros. Tá? Qualquer dúvida, dê uma relida na sua apostila de laboratório. Bom, vamos ao exercício propriamente dito. Olhando para a equação dada, a gente vê que é um movimento que ocorre apenas na direção x. É um movimento unidimensional. Então, a velocidade média é simplesmente uma velocidade média na direção x, ou seja, o vetor de deslocamento é meramente um ΔX, x final menos x inicial, dividido por um ΔT, t final menos t inicial. Então, quando o x final vai ser um x, a função x, calculada quando t igual a 2 segundos. Então, veja, se a função horária era essa, substituindo o valor do tempo na expressão, a velocidade média é o x calculado no instante 2 segundos, menos x no 0 segundos, 2 menos 0. Quando t é igual a 0, o x vale 0. Note, quando substituímos 0 aqui, o x vale 0. Já quando t é igual a 2 segundos, substituindo 2 no lugar do tempo aqui, a gente verifica que o x para t igual a 2 segundos é igual a 5,6 metros. Os instantes finais, t igual a 2 segundos menos 0, então temos dividido aqui por 2. Ok? Então, a velocidade média vai ser 5,6 por 2, que é 2,8 metros por segundo. Como o tempo fornecido foi com 2 AS, ajustamos a resposta final para 2 AS. Agora, tentem fazer os outros itens propostos pelos exercícios, ou assistam às videoaulas dos exercícios referentes às aulas de teoria que já estão gravadas. Comentários adicionais. Ele pediu a velocidade média. E se ele pedisse o vetor velocidade, como acabamos de discutir, né? A gente viu que o vetor velocidade ele é obtido com um intervalo de t bem pequenininho, onde ΔT tende a 0. Então, o vetor velocidade ele é obtido com a derivada da posição em relação ao tempo. Tá? Então, o pessoal que está acostumado a fazer essas derivadas em cálculo, vai notar que na física, por enquanto, vamos trabalhar apenas com as derivadas de polinômios. Tá? Então, veja, d dt, aqui está a expressão alfa t ao cubo menos beta t quadrado. Como é que é a regrinha da derivada do polinômio? Veja, vamos pegar o coeficiente 3 e colocar na frente da expressão, subtraindo um desse expoente. Então, a derivada de alfa t ao cubo é
3αt². Olha só, vamos derivar agora βt², que temos uma subtração, né? Derivamos primeiro a parcela e agora vamos derivar a segunda parcela. Olha, então o do coeficiente 2 a gente desce para cá, fica 2β e subtraímos 1 do 2. Então temos 2βt. Então a derivada de x em relação ao tempo é 3αt² menos 2βt. Esse daqui vai ser o nosso vetor velocidade. Como o movimento ocorre apenas em x, o nosso vetor velocidade está apenas aqui na direção y, tá? De resto, o que fizemos aqui foi substituir o valor dos coeficientes e colocá-los aqui numericamente. Ó. 3 vezes 1,50 é 4,50, 2 vezes 0,0500 é 0,100. Né? Então, 0,100t, 450t², na direção y. Tá? Faltou colocar aqui a unidade. Né? Em unidade desse v de t, vai ser em metros por segundo. Tá bem? Note que neste caso, né, esse vetor está apenas na direção x, assim como o vetor posição estava. Então, vamos ao movimento retilíneo, deslocamento e intervalo de tempo. Então, primeira coisa que precisamos estabelecer é um sistema de referência. Então, aqui no caso, se é o movimento retilíneo, ele ocorre na direção x, temos o eixo x aqui. E o nosso ponto O é a origem do nosso sistema. Então, dado um corpo na posição x1, mais x1 é a posição direita em relação a esse O. Ele deve estar nessa posição x1 no instante t1. Daí ele pode se deslocar para a posição x2 no instante t2. A diferença da posição x2 menos a x1 é o que conhecemos pelo deslocamento, ΔX. E o ΔT é t2 menos t1. Quando ele ocorre para a direita de O, o deslocamento é positivo. Quando ele ocorre para a esquerda de O, de acordo com o nosso sistema de referência, o deslocamento é negativo. Pois bem, velocidade média da partícula. Se estivermos apenas no movimento unidimensional, podemos fazer um gráfico aqui de x por t, né? E, por exemplo, se estivermos obtendo essa função em cinza claro, o que seria a velocidade média e a velocidade instantânea nesse sistema? Veja, velocidade média, o intervalo de tempo pode ser considerável. Né? T2 menos T1 não é necessariamente bem pequeno. Então, veja, quando ele está no ponto P1, P2, eu quero calcular a velocidade média. A velocidade média ela é a diferença da posição P2 para a posição P1 dividido por T2 menos T1. Tá? Ela é representada por essa inclinação aqui em azul. Agora, quando o intervalo de tempo é bem pequenininho, a gente consegue obter essa velocidade média por essa tangente ao ponto. Né? A inclinação dessa tangente ao ponto é o que chamamos de v de x. Né? Então, a derivada de x dt estamos obtendo através da tangente ponto a ponto dessa curva. Vocês podem notar que quando o intervalo de tempo é grande, ou seja, o tempo transcorrido foi grande, você nota que a inclinação é bem diferente do que a inclinação da tangente, a inclinação no instante t1. Né? Então, podemos traçar várias tangentes aqui. Vocês vão ver que essa inclinação vai se alterando razoavelmente em qualquer ponto que você for colocar aqui. Então, a velocidade média não é necessariamente igual à velocidade instantânea. Da mesma forma, podemos definir a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média, vimos que é a variação de velocidade pelo tempo. Então, traçando aqui uma tangente que liga esses dois pontos, a inclinação dessa reta, de um gráfico de v por t agora, né? Nota que agora estamos falando de velocidade por tempo. Não é mais espaço por tempo, hein? Então, traçamos essa tangente aqui e verificamos a aceleração média. Se quisermos a aceleração instantânea, vamos traçando essas tangentes ponto a ponto para descobrir a aceleração em cada instante. No instante t1, por exemplo,
a inclinação seria essa daqui. Note a diferença da inclinação AM, indicada aqui, para a inclinação no instante T1, né? Então, a gente vê que não necessariamente a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Vamos agora passar para uma simulação feita com o programa PhET desenvolvido na Universidade de Colorado. Vamos à simulação com o programa da Colorado para o caso do movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, vamos clicar aqui em Charts e temos aqui posição, velocidade e aceleração. Vamos pedir para que mostrem os vetores. Vamos colocar inicialmente o homem, que vai andar em direção a essa casinha, na posição -1. Então, vamos colocar aqui uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. Como queremos simular o caso particular de uma velocidade constante, a aceleração é 0. Vamos pedir para que eles nos mostrem o vetor velocidade. O vetor aceleração não é necessário porque ela é nula. Ok? Vamos lá? Pois bem, ele ultrapassou aqui a casinha, né? Mas analisando esses gráficos, a gente vai ver o seguinte. Posição em função do tempo, ele tem um comportamento linear, né? É aquela expressão, descrita por aquela expressão, x igual a x0 mais vt. Note que a posição está começando aqui do -1, como fixamos inicialmente. A velocidade no movimento retilíneo uniforme, para qualquer instante, ela tem seu valor constante. E a aceleração é 0, então o tempo inteiro fica nula. Note que se colocarmos o homem na posição -1, novamente, só que agora com velocidade de -2, ou seja, negativa, ao invés de em direção à casinha, ele deverá ir em direção à árvore. Ok? Então, veja, quando ele começa aqui de novo na posição -1 e vai em direção à árvore, ele está no sentido negativo de x, né? Então, ele começou no -1 e a cada vez que ele está mais próximo da árvore, o x torna-se mais negativo. -2, -4, -6, a árvore está na posição -8. Tá? Então, temos uma reta decrescente, pois a função horária que descreve esse movimento é x igual a x0 mais vt. E a velocidade? Bom, o movimento é caracterizado por uma velocidade constante. Então, embora agora a velocidade seja negativa, porque para qualquer valor de tempo, essa velocidade é a mesma. E a aceleração continua sendo 0, né? Porque lembra, a aceleração depende da variação da velocidade pelo tempo. Ok? Então vamos lá. Característica do movimento retilíneo uniforme. No movimento retilíneo uniforme, que é o MR1, a velocidade é constante e a aceleração é nula, né? Então, se a gente se lembrar que velocidade média é Δx por Δt, quando abrimos aqui x menos x0, t menos t0, no caso particular que t0 é igual a 0, conseguimos escrever uma função horária para a posição. A gente nota que essa função horária ela não depende da aceleração, depende da posição inicial, da velocidade de t. Quando essa velocidade é maior que 0, temos um movimento progressivo. Quando ela é menor que 0, temos um movimento retrógrado. Colocando aquela função horária x igual a x0 mais vt em um gráfico, por exemplo, podemos obter essa reta aqui, no caso, movimento progressivo, que v é maior que 0. Ou uma reta decrescente, no caso que o movimento é retrógrado. Tá? Verificamos que nesse movimento a velocidade é uma constante. O que significa uma constante? Que significa que para qualquer tempo o valor da velocidade será o mesmo.
tanto positivo quanto negativo. Tá bem? E a aceleração é zero. Se eu tentasse fazer um gráfico, né, ela é zero o tempo inteiro. Tá certo? A inclinação da reta do gráfico de x por t vai me dar a velocidade. Tá bem? Um outro movimento que estudamos é o movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse movimento, nós temos uma aceleração constante. Vejamos uma simulação feita com o programa PhET da Colorado. Então, vamos agora a fazer as simulações referentes ao movimento retilíneo uniformemente variado, utilizando o programa PhET da Universidade de Colorado. Vamos pedir para que eles nos mostrem os gráficos, né? Limpar aqui o programa, clear, limpar a simulação, tá? E vamos situar o homem na posição -1. Vamos dizer que inicialmente ele está com uma velocidade de mais 2 metros por segundo e uma aceleração de 5 metros, vamos colocar 5, e uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o que ocorre. A gente nota que ele percorre muito mais rapidamente, quando comparado à simulação anterior, o trajeto em relação à casinha. Por quê? Agora o movimento está acelerado, ok? Então, a posição em função do tempo varia quadraticamente. Ó, nota que temos uma parábola, né, com cavidade virada voltada para cima, porque a aceleração ela é positiva. A velocidade, conforme o tempo passa, ela é crescente, né? E a aceleração ela é constante. Para qualquer tempo que eu olhar aqui, a aceleração terá o mesmo valor, de 5 metros por segundo quadrado. Foi a aceleração que digitamos inicialmente. Ok? Movimento retilíneo uniformemente variado. Característica desse movimento é que a aceleração é uma constante. Então, se pegarmos, por exemplo, a expressão que temos para aceleração média e abrirmos aqui esse ΔV em V menos V0, o T em T menos T0, para o instante T0 igual a 0, eu tenho V mais V0 mais A vezes T. Ok? Então, veja, esta é a função horária da velocidade no caso em que o movimento é uniformemente variado. Pois bem, se utilizarmos essas duas informações, que velocidade média é x menos x0 sobre t menos t0, e, no caso particular, né, do movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à média das velocidades. Se igualarmos essas duas informações, obteremos, né, uma expressão para a função horária da posição. Note, V menos V0 sobre 2 igual a x menos x0, t menos t0. Considerando que V é igual a V0 mais AT, substituindo nesta fórmula, temos que V0 mais AT mais V0 sobre 2 é igual a x menos x0 sobre t. Ok? Então, eu tenho 2V0 sobre 2 dá V0 vezes o t dá V0t. AT sobre 2 vezes o t dá meio de AT quadrado. E, finalmente, daí eu pego esse menos x0 e passo para o outro lado da equação. Então, temos que x igual a x0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Então, fazendo um resumo aqui, conseguimos obter a função horária da velocidade e a função horária da posição. Existe a equação de Torricelli, que nada mais é que uma combinação entre essas duas funções horárias. Veja, se isolarmos o t a partir dessa expressão e substituirmos nessa, verificaremos que x igual a x0 mais v0 vezes v menos v0 sobre a mais meio de a v menos v0 sobre a ao quadrado. Correto? Fazendo a distributiva, veremos que
x igual a x0 mais v0v menos v0 ao quadrado sobre a mais meio de a. Abrindo esse quadrado, temos v quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, dividido por a ao quadrado. Esse azinho com esse quadrado cancela, né? Ok? Então, reagrupando a expressão, verificaremos que x0 mais v0v sobre a menos v0 ao quadrado sobre a mais meio de v quadrado a menos 2vv0 sobre 2a mais v0 ao quadrado sobre 2a. Note que esse 2 cancela com esse 2 e a gente pode cancelar esse termo. v0v sobre a menos v0v sobre a. E podemos reagrupar menos v0 ao quadrado sobre a com v0 ao quadrado mais 2a. Quando reagrupamos, notamos que, e fazendo MMC, notamos que a gente tem x menos x0 é igual a menos v0 quadrado mais v quadrado sobre 2a. O 2a que está dividindo passa multiplicando e o v0 quadrado passa somando. Então, as três equações com que podemos escrever o movimento retilíneo uniformemente variado, onde a aceleração é constante, é a função horária da velocidade, função horária da posição e podemos usar a equação de Torricelli. Graficamente, se lembrarmos, a velocidade depende linearmente com o tempo, varia linearmente com o tempo, então teremos uma reta se fizermos um gráfico de V por T. Quando a reta é crescente, temos que A é maior que zero, a aceleração é positiva. Quando a reta é decrescente, é porque a aceleração do corpo é negativa. Por falar em aceleração, se a aceleração nesse sistema é uma aceleração constante, ou seja, para qualquer tempo, ela terá o mesmo valor, no caso positivo e no caso negativo. E, por fim, se fizermos um gráfico de x por t, notaremos que quando a aceleração é positiva, teremos uma parábola e ela terá a concavidade virada para cima. Note, ó, x depende quadraticamente do tempo, né? Então, quando esse coeficiente a é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando esse coeficiente a é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Pois bem, a seguir deixaremos aí vocês tentarem fazer dois exercícios, o 2.26, e eu gostaria de chamar a atenção, em especial, para o exercício 2.31, que se restringe à análise de um gráfico. Tá? É um gráfico olhando para esse gráfico de velocidade em função do tempo, vemos que o movimento ele tem um comportamento misto, né? Até um instante aqui próximo de 5 segundos, a velocidade é uma constante. Então temos um movimento retilíneo uniforme. A partir desse instante, o corpo começou a acelerar, tá? Então, nesse trecho aqui, temos aí um movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração positiva. E depois ele começa, por algum motivo, a diminuir a sua velocidade. Tá? A reta aqui. Então, para analisar esse gráfico, se ele pedir espaço, por exemplo, sabemos que temos que obter a área embaixo da curva. Ok? Se ele pedir a aceleração, no caso do movimento uniformemente variado, sabemos que temos que obter a inclinação dessas retas. Vamos trabalhar? Agora, vamos comparar aqui com uma animação feita pela Universidade UNSW. Bom, pessoal, vamos comparar agora o movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, utilizando os clipes elaborados pela UNSW. Aqui temos um homem que vai andar na direção X, né? O movimento a ser estudado é unidimensional. Temos um cronômetro,
né? Ele vai medir aqui o tempo em segundos. Note que esses instantes aqui são meramente para efeito de cálculo de programação, né? A gente sabe que não existe tempo negativo, ok? Não se pode aí voltar no tempo, né? Então, eu tenho x em função de t, né? X em metro, t em segundos, e tenho a velocidade em função do tempo. Vamos ver o que ocorre? Então, conforme o tempo passa, a posição varia linearmente com esse tempo, né? A gente aprendeu que se eu pegar a inclinação dessa reta, que é ΔX por ΔT, eu vou encontrar a velocidade, que é uma constante. Por outro lado, se fizermos um gráfico de V por T, notamos que para cada instante a velocidade é a mesma, como discutido anteriormente, né? E a gente sabe que a gente consegue determinar o deslocamento também através do gráfico de V por T, utilizando a sua área. Futuramente, veremos, né, com o uso da ferramenta de cálculo integral diferencial, que esta área ela é igual à integral de V dt. Ok? Então, realizando a nossa comparação, vamos agora ao clipe, no caso em que a aceleração, que é uma constante. De novo, temos um cronômetro, o homem que vai andar em linha reta. Ó, note que esse cronômetro não tem muito sentido físico quando o ponteiro está apontando para cá, porque não existe tempo negativo. E teremos um gráfico de x em função de t e um gráfico de v em função de t. Ok? A gente nota que, com o passar do tempo, o homem passa a ter uma velocidade maior, ou seja, ele está no movimento acelerado, né? Então, o x em função do tempo descreve aqui uma função quadrática, né? Que é a parábola. Como ele está acelerado, a concavidade está voltada para cima, ok? Se fizermos um gráfico de v por t, notamos que o gráfico da velocidade com o tempo é uma reta, de novo, tá? E a gente aprendeu que no gráfico de v por t, a área sobre a curva é o deslocamento. De novo, utilizaremos futuramente o conceito de integral para entender mais formalmente como isso ocorre, ok? Bom, espero que tenham entendido as diferenças entre o MRU e o MRUV. Bem, entender então as diferenças encontradas no MRU e MRUV, vamos organizar um resumo para vocês estudarem. Aqui estão todas as funções horárias e informações que discutimos hoje sobre o movimento MRU e MRUV. Então, a primeira coisa é, a gente quer fazer uma tabela com características do movimento retilíneo uniforme quanto à posição, velocidade e aceleração. E MRUV também. Então, veja lá. MRU, né? Característica principal do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade dele é uma constante. Tá certo? E a característica principal do movimento retilíneo uniformemente variado é que a aceleração dele é uma constante. Pois bem, se a velocidade dele é uma constante, significa que para qualquer tempo o valor de velocidade terá que ser o mesmo. E se para a aceleração do MRUV a aceleração é constante, significa que para qualquer tempo a aceleração do MRUV será a mesma. Tá, então, se a velocidade é constante, como é que é a aceleração do movimento MRU? Ora, se para qualquer tempo eu V é o mesmo, quando eu calculo ΔV por ΔT, dá zero. Então, a aceleração é nula. Ok? Pois bem, e a velocidade no caso do MRUV? No caso do MRUV, temos uma aceleração constante, ou seja, a velocidade não pode ser mais constante, né? Então, a velocidade depende do tempo, no caso do MRUV. Horas. Observando aqui, vemos que o t, a velocidade depende linearmente com o tempo. Isso aqui é a equação típica de uma reta. Então, o gráfico a ser selecionado
para o MRUV é esse daqui. Falta então definirmos características da posição. Então vejamos. No caso do MRUV, a função horária da posição, ela depende quadraticamente com o tempo. Então, esperamos encontrar uma parábola, não é isso? Está aqui. E no caso particular do MRU, onde a aceleração é nula, né, a gente espera encontrar uma equação linearmente com o tempo. Veja, ó, coloque A igual a zero aqui. Esse termo quadrático some. Então, a função horária do movimento retilíneo uniforme depende apenas de VT, x igual a x0 mais VT. Né? Então, olhando para essa equação, notamos que é uma equação típica de uma reta. Ela depende linearmente com o tempo. Então, temos que arrastar esse gráfico para cá. Bem, o tipo de movimento retilíneo uniformemente variado que está presente no nosso dia a dia é a queda livre. Veja essa foto de múltipla exposição de uma bola em queda livre. Ok? Então, nesse caso particular, quando os objetos estão caindo aqui no espaço, a gente vê que a aceleração dele é meramente a aceleração da gravidade, né? A gente está desprezando aí efeitos de resistência do ar. Então, se a gente adotar sentido positivo para cima, a nossa aceleração da gravidade terá um valor negativo. Então, a função horária da velocidade seria V0 menos GT. A função horária da posição, y igual a y0, mais V0 yt, menos meio de GT quadrado. Ou seja, substituímos o A da expressão que vimos até agora por menos G. Exercício 2.41. Novamente, vou comentar e espero aí que vocês tentem fazê-lo. Veja, no exercício 2.41, estamos segurando uma régua. Tá? Então, imagina você segurando aqui exatamente nesse ponto de referência. Para mim, nessa referência, meu y inicial ele é igual a zero. Tá? Então, toda vez que eu passar por essa referência, meu y vale zero. Então, a proposta do problema é que você solte a régua e tentem pegá-la novamente. Tá? Com isso, vocês vão notar que a régua vai ter percorrido um deslocamento aqui, ΔY. Tá bem? E a posição final desse ponto vai ser essa que está disposta aqui nessa linha tracejada. Tá? Então, qual seria o meu ΔY? Né? Y final menos Y inicial. O Y final, por estar abaixo do meu sistema de referência, que é a minha origem, né? Qualquer valor que eu leia aqui, ele vai ser menos D. Ok? E o Y inicial, de acordo com esse sistema de referência, ele é zero. Então, meu ΔY é menos D. Tá? Como, então, achar o que o problema pede? Que é uma expressão para o tempo, que é o tempo de reação, em função desse teste. Veja, se a queda livre pode ser caracterizada com movimento retilíneo uniformemente variado, o ΔY é menos ΔY é V0t menos G sobre 2t quadrado. Né? Como soltamos a régua a partir do repouso, esse V0 é nulo. Né? Então, ΔY se resume em menos G sobre 2t quadrado. Você, ao medir esse deslocamento da sua régua, você consegue saber qual o valor de ΔY. Tá? G 9,81, então você consegue estimar o tempo de reação. Né? Então, uma vez obtida essa expressão, vocês vão calcular o tempo de reação para quando ΔY é igual a menos 17,6 centímetros. Sugestão, né? Como curiosidade, faça você mesmo uma medida do seu tempo de reação. Segure a régua, solte a partir de velocidade inicial e segure-a novamente. Meça esse ΔY e calcule o seu tempo de reação. Vamos lá? Então, espero que vocês façam
esse teste, que vocês calculem esse exercício e qualquer dúvida pode procurar a equipe de física. Referências: Young and Freeman, da 12ª edição. Obrigado a todos pela atenção e bom estudo.